para ver até quem passa correndo. A gente esteve falando a respeito da questão de igreja estar intimamente relacionado com o fato da Bíblia dizer que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. É aquilo que eu falei, a Bíblia tem certas posturas que são radicais, não tem como você fazer por menos, e o livro diz isso, né? A gente até brinca que, será que Adão teve umbigo? Eu acho que Adão não teve umbigo, mas Jesus teve. Jesus teve umbigo porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder de Deus, foi alimentado como qualquer um, como qualquer feto é alimentado. Jesus é o verbo que se fez carne, nasceu de Maria, da maneira como qualquer bebê primogênito nasce, senão ele não seria homem como nós somos, né? Eu me lembro que no primeiro ano eu aprendi sobre aquela ideia gnóstica de aparência fantásmica, docética. Rapaz, uma palavra dessa, meu pai falou, rapaz, esse menino vai longe, né? Com esses termos teológicos. Jesus não tem essa aparência de fantasma, ele é um ser humano como nós, mas ele foi gerado por Deus. A conversa que Lucas revela que Maria teve com um anjo é para explicar a ela que aquele menino... E quando Maria chegou para José dizendo, José, a gente tem que conversar, e José falou, oi Maria, tudo bem? Não ri não, que a conversa é séria, ele já começou a ficar meio preocupado, e, como diz aqui no Acre, ela disse, eu saí grávida, eu estou grávida, e é o Espírito Santo que aí José, puxa vida Maria, eu sei como é que uma mulher fica grávida, como é que você diz uma coisa dessa? E João teve que acreditar, não é que ele teve, né? Ele resolveu acreditar, também advertido por um outro anjo, ele resolveu acreditar naquilo que a gente acredita, não é? Que o pai de Jesus não é pai humano, que o pai de Jesus é Deus. E é por isso que é possível ser igreja, é por isso que é possível ter comunhão com Deus. Esse é o aspecto primordial. Por isso que Jesus falou no Evangelho, edificarei a minha igreja, por isso que igreja é algo relacionado com Jesus, e como Pedro aprendeu, nós somos como que pedras que vivem edificados sobre a pedra que é Jesus. É uma figura muito bonita, parecida com aquela dos altares que Abraão fazia, né? Pedras toscas, pedras que não eram para ser polidas, mas eram ajustadas e erguidas como um altar a Deus. Só que na igreja a diferença é que Deus habita nela de verdade, não é? Lá no Evangelho de João, Jesus diz que aquele que recebe, que crê nas palavras de Deus, ele e o Pai vêm para ele fazer nele morada. Textos da Bíblia, como eu já falei, que colocam ela como um livro ousado nas suas afirmações, e a gente deve acatar porque são verdadeiras. Esse é o lado divino, não é? Mas a igreja é uma construção divino-humana, a igreja tem uma história, nós já dissemos isso, né? Se você estudar a história da igreja, eu falei da herança reformada, da reforma para cá, houve igrejas que são igrejas nacionais, como os luteranos, os anglicanos, depois houve os desmembramentos para as denominações históricas que começaram aqui no Brasil na metade do século XIX, não é? São as denominações. Depois, com a continuidade do movimento das denominações, houve lá o avivamento da rua, da Azusa Street, não é? A questão do movimento pentecostal, uma interpretação que eles fizeram do Pentecostes típica de sua própria concepção. E aí, nos anos 60, 50, 60, surge um movimento neopentecostal que provocou um desmembramento nas denominações históricas, não é? Existem hoje as igrejas, que eu costumo dizer, igrejas de mídia, igrejas de massa, igrejas de arrecadação, enfim, as igrejas New Wave, né? Um estilo, eu estou chamando assim, eu nem sei se existe esse tipo, mas é aquele tipo de igreja em que é fácil você se adaptar ao jeitão delas. Olha, gente, igreja acaba uma porção de gente fazendo algo novo, mas é melhor fazer algo autêntico do que algo novo, porque pode ser que o novo não esteja bem ajustado ao que a Bíblia diz que é igreja. Por isso que a gente quer destacar aqui aquilo que a Bíblia diz que não pode faltar para que aquela grei, para que aquele grupo, para que aquela congregação seja, em termos bíblicos, autenticamente uma igreja.
Há certos fatores que, se faltarem... Aliás, uma boa ideia é examinar aquelas igrejas do Apocalipse, não é? As 7 igrejas é um número simbólico. A avaliação que Jesus faz das 7 igrejas, ali ele tem um método de como verificar o andamento da igreja, daquelas igrejas, e aquilo que, na verdade, é uma análise necessária. Não é que a gente vai fazer uma análise, como a Bíblia diz que a gente não deve julgar o outro, a gente tem que ter cuidado quando julga a igreja do outro, é melhor julgar a nossa igreja. Mas essa análise é permanente e sempre necessária. Ali Jesus não reprova nenhuma igreja. Aliás, a igreja do Apocalipse, que a gente acha que é a pior, que é a de Laodiceia, repara lá no finalzinho, ela recebe uma promessa que nenhuma das outras recebeu, bastando se corrigir do desvio dentro do qual ela se colocou. Igreja tem um traço autêntico que a Bíblia define e delimita. Vamos atentar para esse traço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.